Obrigada. Boa noite, bem-vindas ao Passo a Passo. Mais uma sessão maravilhosa. Do meu ponto de vista, pelo menos para mim, foi super enriquecedor aprofundar neste tema do dom da sabedoria e fazia aqui só um wrap-up em relação ao nosso contexto e ao nosso enquadramento, também para as pessoas que veem sessões isoladas. Portanto, o nosso foco nestas sessões é termos a consciência que, de facto, o nosso objetivo é a felicidade para sempre e nós sonhamos com esse objetivo e não estamos a delirar, mas muitas vezes é um desafio acreditar todos os dias que esses sonhos se concretizam. Por um lado está nas nossas mãos, e aqui o ícone deste ano também tem as mãos no mundo, não é? Está nas nossas mãos uma parte da solução, mas também está na nossa mente a conversão do nosso coração. E só Deus é que pode transformar esses sonhos em realidade, mas Ele quer precisar do nosso sim, quer precisar que nós confirmemos que queremos deixá-lo atuar na nossa vida. Começámos há um mês, exatamente, há um mês a falar do Espírito Santo, não é? Falámos dos dons do Espírito Santo, nesta sequência deste ano em que vamos falar dos dons do Espírito Santo e das obras de misericórdia, corporais e espirituais. E o que vimos também do Espírito Santo também foi essa noção de que nos dá a vida e transmite a vida de amor da Santíssima Trindade, que no fundo é de alguma forma um benchmark para a nossa vida, não é? Um modelo de aprendizagem. E para nós estarmos em contacto com Cristo, sabemos que precisamos de ter sido tocadas primeiro pelo Espírito Santo. E nós fomos tocadas pelo Espírito Santo no batismo. E eu este fim de semana fui a Roma e vi a pia batismal de um santo, de São José Maria, que durante a Guerra Civil foi lançada ao mar e depois foi recuperada e, portanto, tem as marcas de ter sido destruída pela água do mar, mas, entretanto, reconstituíram e ofereceram para ficar na sede central do Opus Dei em Roma. Eu estive lá a ver a pia batismal e, no fundo, também transmite, de alguma forma, esta ideia de que o que nós recebemos no batismo não se destrói mesmo com os nossos pecados e com a nossa vida de alguma forma quando negamos Deus na nossa vida, porque de facto o batismo tem essa força transformadora e que nos marca para sempre, não é? E é bonito também termos esta consciência, é um dom que Deus nos dá, o dom do batismo, e com esse dom dá-nos a fé, a esperança e a caridade, e depois com a confirmação nós recebemos os 7 dons do Espírito Santo, não é? A sabedoria, o entendimento, a fortaleza, o conselho, a ciência, a piedade e o temor de Deus. E São José Maria ajudava-nos também a refletir nesta noção da possibilidade que nós temos de ter um diálogo íntimo e constante com o Espírito Santo, que dizia o que o seu diretor espiritual lhe disse um dia: não fale, ouça-o. E que no fundo para ele foi uma grande descoberta, como dizia, um novo Mediterrâneo, quer dizer, como era o Mediterrâneo, o Mare Nostrum, que falavam os romanos na altura, que no fundo conheciam, mas tinha sempre coisas novas para descobrir. E nós também sabemos que somos amadas pelo Espírito Santo, amadas por Deus, mas há sempre uma experiência pessoal que nós podemos ir aprofundando, não é? E São José Maria descobriu o Espírito Santo através deste simples conselho do seu diretor espiritual, não é? Não fale, ouça-o, e que de alguma forma lhe deu uma luz nova, não é? Este divino hóspede que é protagonista, que é importante que nós reconheçamos a sua voz, e também tiramos daqui 3 ideias que para mim são basilares de alguma forma nesta relação com o Espírito Santo, que é que o Espírito Santo não se contradiz, que não nos pede nada que contraria a nossa vocação e que nos traz sempre a paz. Portanto, para nós identificarmos se é uma voz do Espírito Santo ou se é um macaquinho que nós temos na cabeça, se de facto que coincidem estas 3 ideias, é porque é por aí o nosso caminho de felicidade em direção a Deus e que nós podemos ancorar-nos nesse amor de Deus na direção certa pelas indicações do Espírito Santo, não é? No fundo, como uma âncora que está firme, mas também como uma vela de um barco que vai na direção certa. Depois, na sessão seguinte, 21 de novembro, tivemos aqui a possibilidade de ouvir o Padre Jorge Oliveira, que preparou com imensa dedicação e com muito profissionalismo as obras de misericórdia, não é? O título comercial era O Gesto que Faz Toda a Diferença, e o Padre Jorge Oliveira conduziu-nos por todas as obras de misericórdia, em concreto as espirituais. E começou por falar também do exemplo do Papa Francisco, não é? Que convocou esse ano da misericórdia, que tem
uma bula para esse ano da misericórdia que vale a pena ler, é pequenina e é muito profunda. Também falou do exemplo do Papa deste almoço com 1.200 pobres, no Dia Mundial dos Pobres, e neste fim de semana que eu estive em Roma, uma amiga minha foi à Praça de São Pedro à noite e contou-me que a Praça de São Pedro à noite está repleta de pobres. E é muito bonito, porque no fundo foi este convite que o Papa fez e esta doação de alguma forma, porque lhes ofereceu o banho, os sacos-cama, comida. Portanto, a Praça de São Pedro é a casa dos sem-abrigo durante a noite. Isso faz muita impressão quem passa por lá, não é? Pelo que significa de pessoas que precisam de casa, mas também é muito bonito ver que, de facto, o Papa os acolhe, os recebe na sua própria casa. E foi bonito perceber também ouvir o Padre Jorge Oliveira a falar das obras de misericórdia nesta sequência, não é? Primeiro falar do conceito, depois da aplicação prática e depois do exemplo de Jesus. E eu, para não ser redutora, não vou fazer nenhum resumo, porque acho que vale mesmo a pena ver os vídeos e voltar a meditar nos conteúdos. Nesta noite temos aqui o discernimento, que é a alma da boa decisão. Isto, no fundo, é o título comercial para nós falarmos do dom da sabedoria. Não é? E eu, este fim de semana, tive com 3 sábios que me inspiraram imenso. Um deles, o Papa Francisco, não é? Porque eu fui a Roma para estar na audiência do Papa Francisco com a organização da JMJ. E foi muito, muito bonito ver que o Papa estava doente, não podia falar, e a única mensagem que queria transmitir pessoalmente com as suas palavras, porque depois a mensagem que tinha preparada foi lida por um sacerdote que trabalha no Vaticano, foi a referência a pessoas concretas da JMJ, desde uma senhora de 96 anos que lhe ofereceu um terço, uma rapariga que ofereceu a sua vida pela JMJ e que estava muito doente, e uma mãe que morreu na JMJ e que o Papa referiu que os filhos foram com alegria e vieram com tristeza. E o Papa agradeceu também a todos e no fim também acabou por agradecer também os pastéis, não é? Também é uma pessoa muito humana e de facto a mim fez-me impressão, é um sábio, não é? Chegou ao nosso coração porque falou de pessoas concretas e de exemplos concretos e depois percorreu a aula Paulo VI, onde estávamos, para cumprimentar todas as pessoas que conseguiram chegar-se à linha onde o Papa estava a passar e depois realmente tinha a mensagem mais profunda, lida por este sacerdote, e que no fundo também dizia que nada se perca dos frutos da JMJ, que nasceu, cresceu, floriu e frutificou nas mãos das pessoas que estavam ali, que no fundo puseram as mãos na massa para que a JMJ acontecesse, e o Papa convidava-nos a que não se perdesse nenhum, não é? Este todos, 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 muito famoso do discurso do Papa, também fazia a analogia do que Jesus dizia, que não se perca nenhum dos que me deste, e depois, passado umas frases do Evangelho, recorda-se a multiplicação dos pães e dos peixes, em que Jesus também diz aos apóstolos: recolhei os pedaços que sobraram depois da multiplicação. E no fundo o Papa faz esta analogia para nos convidar a partilhar esta missão sem deixar ninguém de fora, fiarmos nos talentos dos outros e continuarmos a sonhar juntos. Pois o outro sábio com quem eu estive também, que de alguma forma estas pessoas aproximam-nos de Deus porque nos dão o Deus que têm dentro, não é? E isto ajuda muito também a nós experimentarmos pessoalmente a presença de Deus e o amor de Deus por cada uma de nós. Então estive com Dom Fernando, que é o prelado do Opus Dei, que vive em Roma, e que por eu fazer anos nesse dia também me recebeu, e eu disse-lhe também que tinha... também fazia anos do dia em que eu, de alguma forma, comprometi de uma forma definitiva na minha vocação com Deus, e tenho um anel que materializa esse meu compromisso, e Dom Fernando pegou no anel e pôs-me o anel no dedo de alguma forma para confirmar a minha fidelidade, e para mim é um sinal super pequenino, mas que criou-me imenso impacto e que me ajudará até ao fim da minha vida, no fundo também para me convidar a ser fiel à minha própria vocação. Também pediu para rezar pelo Papa, é bonito o facto de estarmos em Roma, pede logo para rezarmos pelo Papa e de facto também me ajudou. E depois estive com o Dom Tolentino, o Cardeal Dom Tolentino Mendonça, que também me deu os parabéns, também foi no meu dia de anos, mas colocou-me as mãos na testa de uma forma muito profunda e que eu senti mesmo que estava a receber o Espírito Santo naquele momento, não é? E depois referiu que oferecia a missa por mim, porque ia celebrar a missa a seguir,
E estas três pessoas com quem me cruzei neste fim de semana, de alguma forma me ajudaram a tocar o amor de Deus por mim. E isto aconteceu-me a mim este fim de semana, que tenho aqui para partilhar, mas de facto acontece-nos muitas vezes, não é? O facto de nós nos cruzarmos com pessoas que estão perto de Deus, aproximamos-nos do Deus que elas têm dentro, não é? E o facto de nós queremos permanecer junto de Jesus, em que a sua capacidade de surpreender é muito maior do que as nossas expectativas, ajuda-nos também a valorizarmos essa presença, não é? A aprendermos também com Nossa Senhora, em que toda a sua vida consistiu em dar espaço a Deus e encontrá-lo nos outros, sem essa pressa que já é para despachar, não é? E ouvi também um sacerdote lá em Roma que dizia que era importante nós aceitarmos os passos intermédios da nossa luta, porque nós estamos nesta mentalidade atual, que é tudo rápido e já, e é só carregar no botão e QR Code e tudo acontece à força à distância de um clique, mas de facto a nossa luta contra nós próprios para chegarmos ao céu tem os seus passos e tem o seu ritmo. E isso vai nos ajudando também a percebermos o ritmo de Deus, não é? E ajuda-nos a descobrir também a riqueza de cada pessoa por ter sido amada por Deus e confiada de alguma forma à nossa companhia. Também para nós conseguirmos encontrar o conforto nas pessoas que nos amam, não é? Para não sermos estoicas e queremos amar, tudo bem, mas sermos demasiado racionais também não nos ajuda, porque queremos transmitir a alegria de viver junto de Jesus. E esta alegria é uma alegria que é fruto da vitória de Cristo perante o pecado, não é? Que quis vir à Terra para resgatar-nos do pecado e para nos abrir esse caminho que nos dá a maior felicidade. E nós, agora estou a falar na noite da Vigília Pascal, não é? Passamos do Natal para a Páscoa, lemos que exulta a multidão dos anjos, rejubila a terra inundada por tão grande claridade. Por isso é que pus aqui uma grande claridade neste slide, para nós percebermos de facto que somos convidados a uma alegria muito grande e que ninguém nos pode tirar essa alegria se nós não quisermos, não é? Se nós aceitarmos este convite de Deus para estarmos sempre perto dele e sempre contentes. E a alegria é uma aspiração gravada no nosso ser, não é? É uma alegria que vem de quem está perto de Deus, não é fruto das circunstâncias, nem dos nossos talentos, nem de estar a chover, nem de ter ido a Roma ou não ter ido a Roma. Vivendo junto de Jesus, nós podemos encontrar a alegria que desejamos, mesmo no meio de muitas dificuldades e muitos sofrimentos, porque a alegria é muito mais profunda do que a realidade em que nós nos envolvemos, não é? É o elemento central da experiência cristã e que se pode converter num estilo de vida, porque o gozo é fruto da presença do Espírito Santo. Portanto, se nós temos essa consciência, essa experiência pessoal do Espírito Santo em nós, somos necessariamente alegres e não deixamos que essa alegria dependa das circunstâncias. E dessa alegria vem a paz, e a alegria está muito relacionada com o amor, não é? A alegria e o amor andam de alguma forma de mãos dadas. A alegria cristã nasce, antes de mais, de nos sabermos incondicionalmente amadas por Deus. Ele acolhe-nos, aceita-nos, ama-nos como somos, mesmo quando nos parece que não experimentamos a sua presença. Porque às vezes temos que exercitar também racionalmente essa consciência de que Deus está presente, não é? Todas nos lembramos daquele episódio de As Pegadas na Areia, em que na oração, é a oração de São Pedro, que se diz: onde é que tu estavas quando eu estava mais triste, em que eu não via 4 pegadas, só via 2, e que a resposta de Jesus é: nesses momentos eu estava-te a levar ao colo, por isso é que só vi as 2 pegadas. E a nós pode-nos acontecer um bocadinho isso, não é? Às vezes perdemos a noção de que podemos estar ao colo de Jesus quando as coisas se tornam mais difíceis. E aceitarmos esse presente, não é? Este presente que é termos o Espírito Santo em nós, que é o maior dos dons que podemos ter. Não se compra na Black Friday, não dá para tornar tangível de uma forma que se compre, mas de facto é um grande presente. E São Tomás de Aquino dizia que a sabedoria é um certo sabor de Deus, um gosto pelo espiritual que traz sempre a alegria. E nós podemos pedir a Deus esse dom, não é? De conhecer as coisas certas e gozar sempre das suas divinas consolações. É uma invocação tradicional do Espírito Santo
que nos mostra que há uma relação estreita, não é? Um vínculo muito estreito entre a sabedoria e a alegria. E a sabedoria é o primeiro dom do Espírito Santo, que nos dá esse conhecimento profundo do mistério de Deus, um conhecimento novo e cheio de caridade, que nos dá essa familiaridade com as coisas divinas. E se nós estamos familiarizadas, de facto, podemos ter esse gosto pelo espiritual, um certo sabor que nos dá sempre essa alegria. Mas é preciso que seja vivida, não é? Que seja vivida de uma forma pessoal. Não é? O verdadeiro sábio não é simplesmente o que conhece as coisas de Deus, mas aquele que experimenta e vive. Por isso é que muitas vezes fala mais da sabedoria do coração do que da sabedoria intelectual, porque não é uma questão de inteligência, é uma questão de saber saborear a presença de Deus e o amor de Deus na nossa vida, que nos dá depois a possibilidade de nós julgarmos a verdade e as situações da vida presente como Deus, porque nós saboreamos a presença de Deus na nossa vida, nós aprendemos a ver com os olhos de Deus e a sabedoria introduz-nos nesse sentido profundo da realidade. E com essa sabedoria nós superamos a superfície das coisas para mergulharmos no sentido último do que acontece, não é? Para o que é que estamos aqui a fazer e para onde é que vamos. E de facto assim as coisas ficam bastante relativizadas e nós vamos ao âmago da nossa existência, não é? E ao sentido e para onde vamos e porque é que vamos. Mas precisamos também de confiar, e tenho aqui uma frase do Tolentino Mendonça que diz: ensina-nos, Senhor, não a arte do escapismo, não é? De não querer escapar, mas a sabedoria da confiança que nos coloca em Ti como somos. E somos frágeis, divididos por dentro, vacilantes, inseguros e incertos. Mas somos teus filhos e filhas, e é assim que a todo o tempo nos resgatas, não é? Nós temos esta noção de que somos frágeis, mas também temos este convite a confiar em Deus, não é? Como somos e como estamos. E Deus vai amadurecendo a nossa visão da vida porque nos convida a habitar a própria vida na sua inteireza, aprendermos a viver a vida com plenitude, para chegarmos depois à plenitude da vida, que é a plenitude do amor, que será o céu. E o dom da sabedoria ensina-nos a sentir com o coração de Deus, a falar com as palavras de Deus. E não é fruto do estudo, nem surge por uma atitude intelectual, embora também se possa apoiar, não é? Importante nós estudarmos, mas é um dom gratuito do Espírito Santo, o nosso hóspede da alma, com quem nós descobrimos a bondade e a grandeza de Deus, que enche de sabor a nossa vida, para que nós nos tornemos o sal da terra, não é? Que nós dizemos sal da terra, luz do mundo. É isso a que somos chamadas. E o coração do sábio tem esse sabor de Deus, não é? De tal modo que se converte para os outros em testemunho da sua presença. E por isso é que é tão enriquecedor, como foi para mim este fim de semana, contactar com sábios, porque de facto é uma forma de tocar Deus de outra maneira. Claro que nós tocamos Deus na Eucaristia e não há maior dom, porque é o próprio Deus, mas também nos ajuda a ver pessoas de carne e osso como nós que estão muito próximas de Deus e que nos convidam a estar mais próximas de Deus. E de facto nós ficamos deslumbradas pela possibilidade que há de amar Deus de uma forma muito saudável, que nos dá essa leveza interior que também não é explicável. Assim como é maravilhoso ver aquelas obras de arte de Roma, aquelas igrejas maravilhosas, os quadros, é tudo grandioso e tudo nos leva a rezar, tudo nos leva a dialogar com Deus e a agradecer e a deslumbrar-nos pelo amor de Deus por cada uma de nós. Temos um exemplo na Sagrada Escritura, o exemplo do Salomão, que teve um sonho em que Deus o animou a pedir alguma coisa. E ele disse, pediu-lhe um coração dócil para julgar o povo e para saber discernir. E Deus ficou muito contente porque, no fundo, Salomão pediu-lhe o dom da sabedoria. E a sabedoria é muito associada ao rei Salomão. E é o maior dos tesouros que nós podemos pedir também. E nós podemos pedir ao Espírito Santo este dom, não é? Que recebemos com o crisma, mas que é como uma semente, não é? Que cresce à medida que nós a vamos regando e à medida também da nossa petição. E agora que estamos também num tempo de preparação para o dia 8 de dezembro, não é? A novena da Imaculada Conceição, 9 dias que nós dedicamos de alguma forma a meditar nos mistérios da vida de Nossa Senhora, também para vivermos com plenitude a festa da Imaculada Conceição. Temos nestas invocações do terço da ladainha Nossa Senhora como sede da sabedoria.
E pode ser uma coisa muito concreta também desta ação do passo a passo, é pedir a Nossa Senhora, sede da sabedoria, que rogue por nós. E como eu dizia, que a sabedoria não é uma questão intelectual, não é uma questão da própria inteligência, é bonito nós fazermos a analogia com o Evangelho do dia de hoje, não é? Terça-feira da primeira semana do Advento, em que Jesus bendiz o Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeu estas verdades aos sábios e inteligentes e as revelou aos pequeninos. Não é que Deus não valorize a inteligência e a sabedoria intelectual, antes pelo contrário, nós somos chamados a estudar e a aprofundar. Mas Deus, Jesus, no fundo, aqui quer mostrar que há sábios e há inteligentes que são falsos, não é? Falsos sábios e falsos inteligentes, e que há uma clareza de mente e de espírito que nós podemos aprender com as crianças, que são ingênuas no bom sentido da palavra, não é? Têm uma limpeza interior que estão mais próximas desta sabedoria que estamos a falar aqui, não é? É um dom do Espírito Santo que nos leva a identificar e querer o bem em cada situação, não é? Perceber, sentir como Deus, não é? E Jesus coloca como modelo as crianças que nos ensinam a verdadeira sabedoria, também a prudência divina, não é? A prudência que é essa virtude cardeal que nos leva a identificar e a querer o bem em cada situação, enquanto a sabedoria nos dá esse dom, esse sabor de Deus, esse conhecimento de Deus e das coisas de Deus, e essa possibilidade que nós temos de valorizar isso, não é? Ter essa vontade de saborear unicamente a Deus, não é? As crianças pequenas não guardam nada para si, dão tudo aos seus pais, dão tudo, e é como a sabedoria que nos leva a estimar e a saborear unicamente Deus e aquilo que nos aproxima dele. Não porque nós somos pessoas etéreas, não é? Que vivemos noutro mundo, nós vivemos neste mundo, mas a verdade é que temos uma hierarquia de valores e sabemos que é muito mais importante aquilo que nos aproxima de Deus do que aquilo que nos satisfaz momentaneamente e que de facto é mais indiferente, não é? Por isso é que estas experiências pseudomísticas, que foi a que eu tive este fim de semana, que nos ajudam mesmo a experimentar o amor de Deus pessoal e direcionado para mim, e não aquele amor que nós podemos pensar que é mais vago e mais etéreo. E as crianças possuem esse olhar claro e simples sobre aquilo que veem, que lhes dá essa capacidade de converter rapidamente em ação aquilo que conhecem da realidade, não é? Não param para considerar as consequências das suas ações ou como é que são vistas pelos outros. E às vezes esse tricô mental que nos afasta de saborearmos a presença de Deus na nossa vida e a importância que é nós sermos Deus para as outras pessoas e de olharmos as outras pessoas como Deus olha, não é? E Deus pede para nós nos fazermos pequenos, para que Ele possa fazer-se grande em nós e não apesar de nós, não é? Não estarmos aqui a lutar contra nós que vamos bloqueando a ação de Deus na nossa alma. E com este desejo e esta atitude, Deus encarrega-se de nos fazer ver as coisas, as situações e as pessoas com os seus olhos. E são esses olhos claros, límpidos, translúcidos deste miúdo que eu achei o máximo, que nos podem ajudar a ver como Deus vê e a realmente termos uma perspectiva muito diferente, não, porque acho que todas também temos esta noção, não é? Do que é que nos aproxima e nos afasta de Deus, também porque pela lei moral natural todos somos criados para querer fazer o bem e evitar o mal. Mas às vezes há coisas que nos ofuscam da própria realidade, ou circunstâncias que nos bloqueiam, ou pessoas que nos travam, ou obstáculos interiores pessoais que nos dificultam de ver Deus e a ação de Deus na nossa alma e na nossa vida. Mas é bonito também nós intelectualmente exercitarmos esta ideia e arraigarmos em nós esta convicção, não é? Deus surpreende sempre e nós queremos deixar-nos surpreender por Ele e valorizarmos estes momentos em que sentimos Deus mais próximo e mais claramente apaixonado por cada uma de nós, para depois termos essa bagagem interior quando as coisas possam correr um bocadinho pior. Isto dá-nos uma profundidade e uma alegria verdadeira, que é uma raiz também, que é uma âncora, não é? Que nos agarra e que nos orienta também, e que nos ajuda a vivermos com outra tranquilidade, com outra paz, que são os frutos do Espírito Santo, não é? E
E penso que é muito bonito aprofundar na sabedoria, também agora que estamos assim próximos do Natal, que estamos a preparar interiormente para abraçar Jesus na intimidade da nossa alma e depois de pegar no menino Jesus e podermos dizer-lhe muitas coisas e relacionarmos com Deus como menino, que também nos ajuda, se temos essa atração que penso que todos temos pelas crianças, não é? Que nos desarmam completamente, o que nos pede uma criança nós fazemos e comovemos e deixamos-nos cativar. Também Deus põe-se a esse nível e tão próximo que nos ajuda a aproximarmos dele e a sentirmos amadas e queridas por ele. Portanto, por hoje é tudo em termos de dom da sabedoria e queria deixar-vos aqui o desafio para a próxima sessão. Vou pôr aqui no chat o site da Cozinha com Alma, que é onde trabalha a Ana Faria Blanca Vilés, que é uma grande amiga minha da faculdade, que nos vai falar da obra de misericórdia, dar de comer a quem tem fome e dar de beber a quem tem sede. Porque agora vamos alternando os dons do Espírito Santo com as obras de misericórdia, e nas obras de misericórdia eu tentei, espero ter conseguido, convidar pessoas que têm alguma experiência específica na obra de misericórdia em concreto. E a Ana trabalha na Cozinha com Alma, que é um projeto interessantíssimo, de uma loja, não queria também ser spoiler aqui, a Ana sabe explicar muito melhor do que eu, mas a verdade é que é uma loja em que eles fazem comida para fora e as pessoas todas têm um cartão e compram comida nessa loja. Depois, o que desconta no cartão, portanto, o que pagam por essa comida, depende da sua capacidade de pagamento. Portanto, é uma ajuda direta aos pobres e em que as pessoas que têm possibilidade de pagar uma refeição ao preço habitual também ajudam ao modelo de negócio que eles têm. E, portanto, todos pagam com o cartão, há alguns em que desconta mais, outros menos, outros nada. E, no fundo, é uma obra que eles têm, que é maravilhosa, e a comida é ótima e aceitam encomendas para o Natal. A sessão é dia 19 de dezembro e ainda perguntei à Ana, mas quando é que acaba o prazo para encomendar coisas para o Natal? Ela disse, é dia 15, portanto a sessão vai ser depois, porque depois ela tem que ir entregar as refeições e tudo, mas acho que vale a pena ver o modelo de negócio e aprender com a Ana, porque além de ser uma pessoa que trabalha nisto, é uma pessoa super inspiradora, somos muito, muito amigas, é uma mãe de 6 filhos, que é muito boa mãe, muito boa profissional, ótima amiga, portanto acho que é mesmo um modelo inspirador aqui para as nossas sessões e que vai ser um valor acrescentado aqui às sessões do passo a passo. Portanto, vou aqui parar de gravar.